Gente, eu não acredito que até hoje eu nunca falei de Arquivo X aqui no canal. É a minha série favorita de todos os tempos, eu sou obcecada com Arquivo X desde pequena. E só pra vocês terem uma ideia, um dos fatos sobre mim que eu mais repito aqui no canal é que eu sou formada em necropsia. E eu falo isso aqui o tempo todo, né? Eu repito muito. E já foi de ajuda pra vários vídeos aqui do canal. E eu só resolvi fazer esse curso, né? Começar essa área, porque eu queria ser igual a Scully, que é a protagonista de Arquivo X. Ela é médica e em vários momentos da série ela faz umas necrópsias em umas anomalias e tal, e eu queria fazer necrópsias, mas eu não queria estudar medicina, nunca quis. Mas eu queria ser igual a Scully e fazer necrópsias. Aí eu fiz o curso, eu já sou formada, auxiliar de necropsia, tanotopraxia, necromaquiagem e agenciamento funerário. O banner aqui do canal também é inspirado em Arquivo X, esse The Truth is out there, né? A verdade está lá fora é a frase que tem no pôster pregado no escritório deles. Na verdade, isso foi um movimento muito grande que aconteceu nos anos 90, depois da estreia da série, né? Que ficou conhecido como o efeito Scully, né? Que várias meninas, mulheres da época se sentiram inspiradas pela Scully para seguir carreira nas ciências e em outras áreas que eram e ainda são, né? Majoritariamente dominadas por homens. E a Scully foi tipo o ponto de ignição para que várias meninas e mulheres ganhassem a coragem para desbravar essas áreas. Mas não é disso que eu vim falar hoje. Uma introdução aqui para quem não conhece. Arquivo X foi uma série de suspense e ficção científica lançada no dia 10 de setembro de 93, exatamente 10 anos antes de eu nascer. E ela foi idealizada e produzida por Chris Carter, protagonizada pela Gillian Anderson como Dana Scully e o David Duchovny como Fox Mulder. A trama central de Arquivo X gira em torno de teorias da conspiração e sobre a existência do paranormal, principalmente sobre a existência de alienígenas. Inclusive, aquela música associada com teorias da conspiração é o tema de abertura da série. Então, Arquivo X é meio que uma série de monstro da semana. Tem todo o arco da mitologia, né, mas tem também os monstros da semana, onde cada episódio eles investigam algum caso paranormal, além do arco narrativo de mitologia da série, envolvendo as conspirações sobre o governo, aliens e tudo mais. Eu posso até tentar explicar essa mitologia algum dia, mas isso fica pra depois. Introdução dada, eu queria falar um pouco hoje sobre 2 episódios da primeira temporada, que tem como antagonista um dos personagens mais intrigantes já apresentados na série. Eugene Victor Toombs é um rapaz que trabalha nas zoonoses da cidade dele, e que, à primeira vista, é um rapaz normal. Talvez um pouco estranho, ele é bem quieto, fala baixinho, com a voz mansa, é só um rapaz tímido, mas nada fora do normal. Só que quando você olha mais de perto, algumas coisas não se encaixam direito. A primeira aparição do Toombs é no episódio 3 da primeira temporada, intitulado Squeeze. Uma série de assassinatos misteriosos começa a ocorrer na cidade de Baltimore, em Maryland, e o agente Colton, do FBI, um ex-colega de academia da Scully, foi designado para investigar o caso e pede ajuda dela, que é médica, para esclarecer algumas coisas relacionadas à perícia dos corpos, já que todos eles eram encontrados sem o fígado. Logo na primeira cena, esse cara, o Colton, é estabelecido como um babaca, tá? Só para vocês saberem. So how are you doing? Have you had any close encounters of the third kind? Is that what everyone thinks I do? No, of course not. O corpo da vítima que eles estão investigando, George Usher, foi encontrado dentro do seu escritório, só que não tinha nenhum sinal de arrombamento lá. A porta estava trancada por dentro e não havia sinal de que mais ninguém tivesse entrado no prédio na hora do ocorrido. E esse era o terceiro assassinato com esses mesmos padrões que aconteceram naquele ano. A Scully vai até a cena para ajudar a coletar evidências e nessa brincadeira o Mulder vai junto e começa a desconfiar de que alguma coisa sobrenatural possa estar acontecendo. Obviamente, o Colton tira crédito da dedução do Mulder logo de cara, porque o Mulder é meio que motivo de chacota pra todo mundo, com as teorias da conspiração e aliens e tudo mais. Só que parece que o Mulder já tá acostumado com isso e rebate a zoeira. So, Mulder, what do you think? Does this look like the work of Little Green Man? Gray. Excuse me? Gray. You said green men. A reticulant skin tone is actually gray. They're notorious for their extraction of terrestrial human livers, due to iron depletion in the reticulum galaxy. Bom, durante a análise da sala, o Mulder percebe que a grade de ventilação tá meio solta
e descobre uma digital muito estranha nela. Essa digital, entretanto, não era tão estranha para ele, porque no meio daquela bagunça de pastas que tem no escritório, ele tem arquivado documentos com 6 digitais idênticas à que ele encontrou na cena do George Usher. Daquelas 6 fotos, 3 são de um caso que ocorreu nos anos 60 e as outras 3 nos anos 30. O Mulder descreve que o padrão é que, a cada 30 anos, ocorrem 5 assassinatos idênticos ao do George Usher. A teoria é de que poderia ter alguém recriando esses assassinatos, mas todas as digitais são idênticas, ou seja, pertencem à mesma pessoa. E para o Mulder, isso é prova cabal de que esse caso tem elementos sobrenaturais. Só que a Scully, como sempre, se mantém cética e descreve essa conclusão do caso de maneira irônica, só que acaba que era bem aquilo mesmo. Começando daquele momento, o Departamento dos Arquivos X, porque sim, esse é o nome do departamento deles, se envolve no caso do George Usher, fazendo uma investigação paralela, tentando solucionar o caso com base nas evidências que o Mulder tem nos arquivos dele. Antes de ir para os Arquivos X, o Mulder era um dos melhores perfiladores do FBI, ou seja, ele trabalhava traçando aqueles perfis psicológicos de criminosos para ajudar nas investigações. E, através do perfil que o Mulder traça, eles deduzem que o assassino trabalhava com alguma coisa na área da zeladoria. Isso se prova certo numa operação de emboscada que a Scully faz com Colton, e ela encontra Eugene Toombs saindo de dentro do tubo de ventilação. Ele tem um álibi, o trabalho dele, ele é das zoonoses, e tinha recebido reclamações de algum bicho ter entrado nos tubos da ventilação do prédio. A primeira interrogação do Toombs com um polígrafo, aquele detector de mentiras, que assim, hoje em dia a gente sabe que não é a coisa mais confiável para interrogar alguém, mas ainda assim era uma tecnologia que eles usavam na época. Durante o teste, ele demonstra um pico suspeito quando perguntado se ele não já esteve em algum lugar em 1933. O Mulder aponta isso, falando que eles pegaram o cara, mas ninguém leva ele muito a sério, porque o Toombs parece ser um cara de 20 e poucos anos e que, mesmo que isso seja nos anos 90, ele obviamente não teria nascido em 1933. Depois do interrogatório, eles fazem o exame das digitais no computador e todas as digitais que o Mulder trouxe se correspondem com as digitais do Toombs. Enquanto isso acontecia, o Toombs já tinha feito sua próxima vítima. Ele entrou pela chaminé. O negócio é o seguinte, o Toombs é tipo um homem elástico e ele consegue esticar o corpo dele para passar por esses espaços, tipo os dutos de ventilação mais estreitos e a chaminé. É por isso que as digitais dele encontradas nas cenas dos crimes são meio deformadas e alongadas. É porque o corpo dele estica. Bom, o corpo encontrado segue os mesmos padrões do George Usher e dessa vez eles reparam que uma coisinha tinha sumido da casa dessa última vítima. Agora eles estão meio que correndo contra o tempo porque essa já é a 4ª morte e quando ele conseguir a 5ª vítima, o Toombs vai sumir pelos próximos 30 anos e só reapareceria em 2023. A Scully consegue encontrar o endereço do apartamento atual do Toombs, mas que ele não aparecia por lá já há muito tempo, de acordo com o senhorio, enquanto o Mulder encontra o endereço do apartamento que o Toombs supostamente teria morado em 63. A Scully consegue contato também com o detetive que investigou o caso em 33, e esse detetive tinha fotos e outras evidências que mostravam que o Toombs estava por trás das mortes que aconteceram em 33 e em 63, e que ele não tinha envelhecido nem um dia desde o primeiro caso. Indo até o prédio antigo do Toombs, o Mulder e a Scully encontram uma toca com vários itens que o Toombs tinha roubado de suas vítimas. Eram souvenirs, era assim que ele marcava quais eram os alvos deles. Ele roubava algum pertence da pessoa, uma coisa pequena e que a vítima não daria falta. E eles também encontram um ninho do que parece ser feito de pano, papel machê e bile. Is there any way I can get off my fingers quickly without betraying my cool exterior? O Mulder sugere que o Toombs hiberna naquele ninho pelos 30 anos que ele desaparece, e a Scully obviamente não compra essa história porque humanos não hibernam, e o Toombs é claramente um ser humano. Na saída, o colar da Scully fica preso em alguma coisa. Ela pede para a equipe do Colton ficar de tocaia na porta do prédio, só que como o Colton não leva a investigação do Arquivo X a sério, ele dispensa a tocaia e o Mulder acaba ficando lá sozinho. E dentro da toca do Toombs, ele encontra o colar da Scully, junto com os itens roubados das outras vítimas. Enquanto isso, o Toombs já tá fazendo a própria tocaia dele dentro das paredes do apartamento da Scully. Só que o Mulder chega a tempo de ajudar a Scully a imobilizar o cara e o Toombs é preso. Dentro da solitária, ele já começa a fazer outro ninho de jornal. Só que esse não foi o último encontro dos agentes do Arquivo X com o Victor Toombs. Não, porque ele ainda precisava de mais um fígado para conseguir hibernar pelos próximos anos. Ainda na primeira temporada, episódio 21, que leva o nome do personagem, o Toombs é liberado da instituição por
Motivos? Se eu não me engano, foi porque os psiquiatras avaliaram ele e concluíram que ele tinha condições de ser ressocializado, mas não faz o menor sentido porque esse cara matou 4 pessoas, atacou uma agente do FBI e com certeza mataria de novo. Não faz sentido, mas ele é liberado. It is the opinion of this court that Eugene Victor Toombs shall on this day be released from the Druid Hill Sanitarium. E agora temos a ameaça de Eugene Toombs nas ruas novamente. E esse episódio parece que se passa um ano depois de Squeeze, ou seja, em 94. Ele é liberado por esse conselho de especialistas, e assim, especialista de coerrola, né? Porque os argumentos que eles usam aqui não fazem o menor sentido. Mas o Eugene Toombs está livre para retornar à sociedade e manter o seu trabalho nas zoonoses desde que ele continue fazendo terapia toda semana. E que ele fique sob tutela de um casal que ajuda esse tipo de gente a se reintegrar à sociedade. O Mulder faz uma observação bem importante de que sim, o Toombs vai matar alguém na primeira oportunidade que ele tiver, mas não vai ser esse casal que acolheu ele. Ele vem caçando humanos há 100 e tantos anos, e ele não teria conseguido se esconder por tanto tempo se ele não fosse cuidadoso. Então, lembra daquele agente que investigou o caso do Toombs em 33? Pois bem, a Scully vai atrás dele para pedir ajuda para provar que foi o Toombs quem cometeu todos esses crimes. E ele entrega para ela um fígado de uma vítima cujo corpo nunca foi encontrado. O investigador diz que tem certeza de que foi o Toombs quem matou. Fonte e vozes da cabeça dele, porque o corpo nunca foi encontrado. Então, ele leva a Scully até o galpão onde os primeiros crimes registrados foram cometidos e, de fato, eles encontram um corpo enterrado no terreno. Enquanto isso, o Toombs já encontrou sua próxima vítima sem saber que o Mulder estava na cola dele. Ele tenta invadir a casa dessa nova vítima, mas é percebido pelo agente Mulder e o Toombs foge. Pois bem, lembra daquele corpo que encontraram no concreto, suspeito de ser vítima? Então, é só um esqueleto agora, e não tem exatamente como provar que foi assassinato. Só que tem marcas de mordidas nos ossos das costelas. E com a ajuda de um software de reconstrução facial que com certeza não existia em 1994, eles conseguem identificar que aquele esqueleto provavelmente pertencia à vítima confirmada do Toombs. Mas pro Mulder isso não é o suficiente. Se eles não conseguirem solucionar esse caso, o risco de mandarem fechar os arquivos X é muito grande. E esse é o trabalho da vida dele, ele vai tentar lutar por isso a todo custo. Por isso, ele fica de tocaia no carro dele em tempo integral por uns 3 dias, até que a Scully aparece e manda ele ir pra casa pra descansar um pouco. Mas o Toombs já esperava por isso. Ele estava escondido no porta-malas do carro. Ele invade o apartamento do Mulder de algum jeito, se dá uma surra, não sei como, e incrimina o Mulder. Quando o Mulder tá lá recebendo o puxão de orelha do Skinner, né, o supervisor deles, a Scully meio que entra na frente e protege ele, falando que o Mulder tava de tocaia com ela naquela noite. O Mulder leva esporro do chefe e é convidado a se afastar do caso, mas é óbvio que ele não vai fazer isso. Mais uma vez, lembra daquele corpo do concreto? Pois é, usando os exames de arcada dentária que o Toombs fez no sanatório, eles conseguiram identificar que as marcas de dente nas costelas do corpo pertenciam sim ao Toombs. E nesse meio tempo, o Toombs mata o terapeuta dele e volta pro ninho. Só que eles já tinham demolido o prédio de apartamentos e construído um shopping, alguma coisa assim. E vocês já imaginam a merda, né? Os nossos agentes favoritos enfrentam o Toombs uma última vez. Ele quase mata o Mulder, mas de alguma forma o Mulder prende ele embaixo da escada rolante, liga a escada e ele morre, encerrando assim o arco de Eugene Victor Toombs. O Toombs ser um monstro recorrente, entre aspas, né, porque ele só apareceu umas 2 vezes, torna ele um personagem muito icônico da série, porque ele foi o primeiro monstro da semana e também o primeiro a aparecer mais de uma vez. Isso não é muito comum nos monstros da semana de Arquivo X. São poucos os que aparecem mais de uma vez e o suficiente para serem considerados, assim, vilões icônicos da série. O tempo de tela que ele tem não é o suficiente pra gente se aprofundar nele enquanto personagem. A gente não tem uma origem pra ele propriamente dita. Era pra ter um episódio que apresentasse ele antes de Squeeze, mas o roteiro foi descartado por conta do orçamento, eu acho. Aqui, o Toombs é interpretado pelo Doug Richson, que alguns de vocês devem reconhecer como aquele guarda insuportável de A Espera de um Milagre, e ele interpreta o Toombs
perfeitamente. Ele é um cara maluco e isso ajuda bastante com o tipo de personagem que o Tooms é. E também é um ótimo personagem para estabelecer o sobrenatural dentro do universo de Arquivo X. Apesar de ser uma criatura sobrenatural, o Tooms ainda é um ser humano, o que leva a investigação para um rumo ainda mais fantástico e ficcional. O monstro é um ser humano com alguma mutação genética. Em Squeeze é dito que a massa muscular dele é diferente, não explica como exatamente é diferente, mas essa diferença poderia explicar a habilidade dele de se esticar e se contorcer. Ele tem também uma mutação metabólica que explica como ele é capaz de hibernar por 30 anos. Mas a parte do porquê ele precisa especificamente de 5 fígados humanos para isso acontecer, eles não explicam, mais uma vez, por restrição de tempo e orçamento. O Tooms é um dos personagens mais emblemáticos da série. Ele foi o primeiro monstro da semana, logo no comecinho da série, quando o Chris Carter estava tentando estabelecer Arquivo X, para mostrar de que a série podia sim cobrir um âmbito maior do que só aliens e teorias da conspiração. Porque, por mais que o arco da mitologia seja muito interessante, só isso não bastaria. A gente tá falando dos anos 90. Nessa época, as séries tinham várias temporadas e cada temporada tinha 20 episódios que eram lançados semanalmente. Então eles tinham espaço para contar outras histórias, outras linhas, outras tramas, sem ter essa restrição de ter só, sei lá, 8 episódios pra contar uma história completa. Apesar do arco da mitologia ser muito importante, os episódios mais legais são os de Monstro da Semana. São os episódios que a gente realmente consegue ver bem a dinâmica dos personagens, explorar o universo da série ainda mais a fundo, em uma série que tem um ambiente muito realista. E os episódios de Monstro da Semana conseguem incorporar esse elemento sobrenatural nesse universo realista sem que fique muito fora do lugar e fique de uma forma crível. Coisas inexplicáveis acontecem, e esse é o propósito dos Arquivos X dentro da série: explicar o inexplicável. Mulder, look, Colton plays by the book and you don't. They feel your methods, your theories are... Spooky? Do you think I'm spooky? Agent Scully's